número específico de palavras. E quanto mais no tempo a gente se abre ao Espírito Santo, mais ele é capaz de nos revelar aquilo que a gente tem falhado dentro da religiosidade para melhorar e nos aproximar cada vez mais de Jesus. E a igreja na era digital? A igreja não entra dentro do iPhone, do celular. Então, mas o padre entra. O que ela fala da voz do padre na era digital dentro da internet? Então, até a doutrina social da igreja fala muito um pouco sobre isso, também o Papa Francisco falava, que esse é o novo grande aerópago de evangelização. No fundo, a gente tem percebido que as redes sociais, ela é um lugar de missão, porque é onde nós encontramos o nosso povo. Onde tem gente, é lugar da gente estar presente. E eu sei que tem muita gente que não concorda pela conta da exposição, pela conta dos perigos, né, das tentações, etc. Mas eu acredito que quando a gente decide fazer um trabalho fiel a Jesus Cristo e com muita leveza, eu acho que a gente comunica de uma forma ainda mais criativa e com muito mais potencial do que sempre fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho percebido, né, tenho aprofundado cada vez mais nas redes sociais, e o quanto de gente que às vezes comenta assim, padre, eu nem tenho religião, mas eu adoro assistir seu conteúdo, eu adoro ver as reflexões que você faz, o trabalho que você faz, ou então, eu sou de religião tal, mas eu te admiro muito, ou então, eu queria muito conhecer a igreja, porque às vezes a gente alcança lá pessoas que nunca foram na igreja, que um pai, uma mãe nunca levou na igreja. Então, naquela cabeça daquele jovem, daquela pessoa, a igreja é um lugar ultrapassado, cheio de preconceitos, retrógrado, e que a última coisa que tem lá é Jesus. Então, quando a gente apresenta esse novo rosto, que na verdade é o rosto verdadeiro e fiel, a gente tem um potencial que talvez ficar só dentro das quatro paredes não teríamos, entendeu? Inclusive, esse ano eu me mudei para Itumbiara, né, e me tornei pároco lá, primeira vez como pároco. E aí chegou o período da festa de Santo Antônio, e aí eu pensei assim, puxa vida, como é que eu vou fazer para poder alcançar o povo aqui dessa cidade, para a gente convidar o povo para a festa, conhecer a nossa comunidade, nossos trabalhos novos aqui. E aí eu tinha visto há um tempo atrás um padre que subiu na torre da igreja. E aí eu pensei assim, fechou, vou fazer isso. Aí, né, o pessoal da Pascom me ajudou e tal, subi no topo da igreja e fiz o convite para a cidade. Somando assim os lugares nas redes, das minhas redes, deu tipo uns 2 milhões de visualizações. E a festa foi o maior e absoluto sucesso. De gente participando não só dos festejos sociais, mas principalmente religiosos. De gente que foi conhecer a paróquia que nem conhecia. De gente que nem era de igreja e foi porque viu uma chamada diferente, que nunca imaginou um padre subir na torre da igreja e chamar o editor. Depois você coloca um trecho desse vídeo pro pessoal ver. Tem que ter cuidado com essas coisas, hein, padre? Mas como assim, do perigo de cair? O último padre que resolveu chamar a atenção aí, mas ele pegou uns balão aí e sumiu. Não, me respeita, cara, me respeita. Eu fiz direitinho, eu tava com aquela cadeirinha. Tem até perigoso. Eu mando pra vocês o vídeo depois. Fez a diferença, chamou o pessoal. Fez então. muito. E até hoje o pessoal da cidade toda fala assim, ele que é o padre da torre, né? Então, você falou que a galera às vezes critica porque tem medo da exposição, do assédio que pode acontecer. Isso realmente é real, porque quando você vai para uma rede social e se você tiver sucesso que eu digo atingir várias pessoas, né? Isso é importante para a igreja. Quanto mais pessoas você conseguir atingir, melhor é. É o objetivo final, eu imagino. Mas isso pode trazer, sei lá, tentações incríveis de vaidade, de estrelismo, enfim. Diábolo. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito no meu psicológico mesmo, porque para não correr o risco de, ao invés de eu levar Jesus, eu levar a mim mesmo. Sim. Entendeu? Porque sério, padre? Você tem esse conflito assim? Claro, eu sou um ser humano e quanto mais a gente vai entrando no meio, mais sujeito a gente fica à nossa humanidade, a tentação da vaidade, a tentação da imagem, entendeu? Então, inclusive, ter consciência disso, acho que é o primeiro passo para superá-la, né? A gente conseguir olhar para isso e falar assim, não, vamos maneirar aqui, porque talvez... o que você está querendo comunicar com isso, entendeu? O que te tenta mais? Eu acho que talvez a maior tentação pode ser a questão da fama mesmo, né? É a vaidade, né? A vaidade que vem com a fama, né? Não, porque, olha, eu sou o cara, então, né? Não, porque eu devo ser o melhor, entendeu? Isso são vozes que querendo ou nascem não, todo cabeça, padre né? é famoso, né? Famoso na paróquia, famoso nas redes sociais, né? E pessoas famosas podem ter alguma influência sobre outras. E fica sujeito a muitas coisas, né? Tanto boas quanto ruins, né? É porque a internet, de forma geral, potencializa tudo. Tudo. O que a pessoa não tem coragem de te mostrar ao vivo,
Na internet eles te mostram. É verdade. Mas Chega muita coisa estranha pra você já? Muita coisa. Diariamente. Sério? Porque tem quase 500 mil de seguidores, então... Já é um número bem expressivo. Somando as duas redes, né? Então, isso... Isso dá algum impacto? Olha, no início eu ficava muito mais impressionado, sabe? Mas depois, com o tempo, acho que isso vai anestesiando a gente. E quanto mais eu fui aprofundando no trabalho que eu faço apaixonadamente, menos isso se tornou uma tentação para mim. Eu acho que quanto mais eu me apaixono por aquilo que eu faço, menos eu me sinto tentado a outras paixões, sabe? Acho que é um processo natural, sabe? Quanto mais vazio a gente tá, né, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então eu acho que é a mesma coisa. Então quanto mais eu me ocupo das coisas da paróquia, dos trabalhos, dos sonhos que eu tenho para fazer ali, etc., menos isso é uma demanda. Com muita honestidade, isso já foi no passado uma tentação muito grande. E com o trabalho no tempo, né, o esforço, a dedicação, a insistência, isso cada vez mais vai se tornando algo menor. Eu acho que não é algo que desaparece da vida nossa, a questão da tentação, mas é uma luta constante. E, na verdade, eu acho que é nessas tentações que a gente se fortifica e tem mais certeza do que a gente quer fazer. Né? Eu concordo que a tentação a fama é uma tentação, né? Mas eu acho que existem outras tentações piores, assim, sabe? Dinheiro, por exemplo. Que o ser humano está sujeito a ela. O açúcar, assim, o chocolate. O próprio poder, né? A influência, assim, né? Tipo, eu acho que todo mundo... A gente já falou que eu acho que todo mundo tem pensamentos sombrios, assim, né? Isso é do ser humano, isso daí. Essa questão que eu não tenho, não. Tem, não? É porque sua cabeça é vazia, né? Mas cabeça vazia. Cheio do capeta. Eu acho que essa questão que você fala do poder... Eu tento o máximo fazer toda decisão dialogada, sabe? Igual eu falei, porque se eu decidir tudo por mim mesmo, eu vou fazer tudo sozinho. E eu acho que a vida de comunidade não é para o padre fazer tudo sozinho, entendeu? Eu faço sozinho o que só eu posso fazer. Mas aquilo que é da comunidade, então eu democraticamente decido junto com a comunidade. Tem um conselho econômico comigo, por exemplo, que decide o que eu vou fazer com o dinheiro da comunidade. Eu não decido da minha cabeça. Tem um conselho pastoral paroquial que vai decidir, por exemplo, como vai trabalhar as pastorais. Então, tipo assim, não é eu cheguei lá, eu sou um ditador, eu quero assim, 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 o dinheiro não vamos fazer isso, o dinheiro não vamos fazer aquilo. Não, a gente dialoga junto. Entendeu? Porque eu acho que o ser padre não faz sentido ser poderoso, entendeu? Até mesmo porque, agora bem lembrado aqui na minha cabeça, ser padre, a gente não veio para ser aquele que é servido, a gente veio para ser aquele que serve. Né? A nossa primeira ordenação, antes de ser padre, nós somos ordenados diáconos. E o diácono, a estola lateral, simboliza, não tem aquele episódio em que Jesus ele lava os pés dos discípulos? Sim. O evangelho deixa claro que Jesus ele amarra um tecido em torno da cintura e ele abaixa para poder lavar os pés dos discípulos. E no evangelho não diz que Jesus desamarrou aquele pano. É óbvio que a gente sabe que ele desamarrou em algum momento. Mas do ponto de vista exegético, simbolizaria. Ninguém falou, vou nem tentar. Simbolizaria o serviço constante. Então, aquela estola que o diácono e que o padre usa, na verdade, é aquele tecido que Jesus amarrou na cintura. Então, a estola simboliza e nos lembra do trabalho permanente de serviço aos outros que a gente tem que fazer. Tanto que eu posso estar usando uma casula, que é aquela roupa grandona que eu coloco por cima de todas, mas eu não posso tirar a estola embaixo, mesmo que ela não esteja aparecendo. Porque ela é o símbolo constante que me conecta à minha missão, que é servir e servir a todo mundo. Falando assim desses princípios básicos, né, do que é ser um padre e tudo mais, tá muito legal, mas eu acho que é importante, galera. Como é que você se invocou a ser um padre? De onde surgiu essa sua história? Então, eu nasci no interior de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, numa cidadezinha de uns 5 mil habitantes. E fui criado no interior do Rio, num lugar que tem 60 habitantes. Por que eu tô dando essas características? Não é 60 mil, não. É 60 habitantes. Não existe, pô. Existe. É o João da Venda, a mulher dele, a tia Maria. Não tem venda, não tem escola, não tem nada. A única coisa que tem lá, até hoje, inclusive, é a capelinha. Uma capela. Nem ônibus passa lá. E aí, o que acontece? Desde criança, eu lembrava assim, eu sempre assistia os canais religiosos lá em casa. Meus pais, minha família sempre foi muito de igreja. E aí, uma vez por mês, o padre ia celebrar a missa lá na roça. Às vezes nem ia, a cada 2 meses, dependia.
E eu lembro que quando o padre ia, era o momento em que eu encontrava toda a minha família. Então eu brincava com meus primos, eu encontrava meus avós, meus tios e tal. Então eu acho que começou com 4 anos de idade a ficar introjetado na minha mente que o padre é a figura que une as pessoas. Eu não tinha a dimensão do transcendente do que o padre representava ali. Então eu comecei a olhar para ele e pensar assim, eu quero ser igual esse cara. Claro que essa é uma leitura que eu faço hoje, né? E aí com 4 anos de idade eu comecei a falar, eu quero ser padre. Eu quero ser padre, eu quero ser padre. Tanto que eu fazia boizinho de jiló, o jiló vermelho, que só podia, porque o verde se eu pegasse, minha mãe me batia. E eu celebrava a missa pros bois, sabe? E aí teve uma época que me falava assim, não me chame de Padre Tiago, me chame de Padre Jonas, que é um padre que tinha na Canção Nova, sabe? E enfim. E aí depois eu parei de falar sobre isso e com uns 10 anos eu voltei a falar, que eu comecei a ajudar como coroinha na cidade próxima lá de Rio Preto, que foi a cidade que eu nasci, uns 8 quilômetros mais ou menos. E aí lá eu comecei a falar de novo, não, eu quero ser padre, acho que é isso mesmo que eu quero, que eu comecei a ir pra roça com o padre, entendeu? Acompanhando ele. Só que eu era muito novo, eu tinha 10 anos, eu já queria entrar naquele dia pro seminário, entendeu? De tão decidido que eu já tava. E aí o padre da cidade falou assim, não, é que você não tem idade ainda, você tem que terminar o ensino médio ainda para poder entrar. E aí, por coincidência divina, um primo meu que estudava na época para ser diácono, hoje já é diácono formado, ele ia uma vez por ano lá fazer uma missão de Semana Santa. E eu comecei a acompanhar ele, e aí ele falou de mim para um padre da congregação que eu pertenço hoje, tem um primo meu lá, próximo da cidade que vocês têm paróquia, que ele tem muita vontade de ser padre. E aí então esse padre, o padre Gilberto Scarati, ele manda uma carta para mim, que chega praticamente 1 ano depois, porque esse meu primo quase que ia lá uma vez por ano só, convidando para eu fazer os encontros ocasionais. Isso eu tinha 13 para 14 anos. E aí, eu não sabia de diferença mesmo de diocese para congregação. Eu falei, vamos, e fiz o encontro, 1 ano de acompanhamento e entrei no seminário, com 14 anos. Aí seu pai e sua mãe, tranquilo, vai, filho. Então, minha mãe... O dia que eu sempre saí de casa... nesse nível. Minha mãe sempre me apoiou muito, meu pai me apoiou, mas mais silencioso, assim, porque olhando hoje para trás, imagina só, meu pai, ele tira leite. E eu sou o filho único homem. Então, naquela mentalidade assim, né, mais patriarcal, eu seria o sucessor dele no trabalho que ele desempenha hoje. Né? Então, eu acho que ele ficou dividido. Meu pai, muito religioso, por um lado, ele desejava muito que eu fosse para o seminário. Mas, por outro lado, ele pensava, né, eu imagino, né? E quem vai continuar o meu trabalho? Exato. E aí, então ele não foi, né, não falou muito, minha mãe já apoiou. E aí, com o tempo, as coisas foram se organizando. Mas olha só como é que Deus, ele é perfeito, né? Em casa somos só um casal, eu e minha irmã. E eu que, teoricamente, pela linha sucessória, seria aquele que continuaria o trabalho na fazenda, não fui. E, no entanto, a minha irmã se formou em veterinária, fez mestrado, doutorado em veterinária, voltou a morar na roça agora, abriu uma empresa de produção de leite, queijo, iogurte. Que assim, legal. E a presença da minha irmã na roça, ela é infinitamente mais poderosa do que se fosse a minha. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse ficado lá, eu não teria feito nada diferente. Eu teria só continuado tirando leite e andando para casa, tirando leite e andando para casa. A minha irmã, ela foi a figura que revolucionou o trabalho nosso lá na roça. Então, tipo assim, eu não só fui substituído, como eu fui incrivelmente bem substituído, entendeu? Sim, ela empurrou a vaquinha, né? Isso é um ditado antigo. Você já viu esse ditado da vaquinha? Não, como Ele é que é meio longo, mas resumidamente é o seguinte. Tinha uma família que vivia de uma vaquinha, né? Ali o cara tirava o leite, do leite ele dava sustento para a família. E um dia passou uma pessoa lá e pediu para dormir na casa. E antigamente era normal, podia dormir e tal, e beleza. Essa pessoa foi embora. E depois de um tempo eles ficaram sabendo que essa pessoa que passou lá era um sábio. E, tipo assim, nossa, o sábio passou aqui, não ajudou a gente nada, e ainda deu azar, porque no dia que o sábio passou nessa casa, a vaca caiu no precipício e morreu. E aí depois de 20 anos, né, esse sábio passa de novo nessa casa, e a casa tinha mudado, eles eram bem humildes, viviam dessa vaquinha, e aí tinha lavoura, já tinha prosperado um monte de coisa. E aí o cara falou assim, nossa, sábio, você passou aqui, não avisou que você era inteligente, a gente precisava de tanto conselho. E olha bem pra você ver, ainda deu azar, porque a nossa vaquinha que a gente vivia dela, no dia que você passou aqui, ela morreu. Ele falou assim, não, ela não morreu. Eu empurrei sua vaquinha no precipício. Porque eu entendi que vocês viviam só disso, que vocês nunca iam mudar de vida. E que se eu empurrasse a vaquinha, vocês iam ter que se
né, de alguma forma, pular um pouco mais. Que legal. E fui eu que empurrei a vaquinha pra vocês mudar de vida, porque senão vocês iam estar nessa vida até hoje. Uau. Então era um ditado que o significado final é tipo assim, empurra a vaquinha. E aí você conta a história do seu pai tirando leite, você ficaria na mesma. A sua irmã foi lá e empurrou essa vaquinha. Empurrou a vaquinha e hoje... Literalmente. Né? Faz muito leite. Sua irmã é mais nova ou mais velha? Mais velha, 4 anos. Olha só. É. E você sempre gostou, desde pequeno, assim, que você ia na missa, você pirava, Sempre gostei. Pra você ter noção, quando eu comecei a ajudar como coroinha, tipo assim, como tinha 10 missas por ano lá na comunidade que eu morava, eu ia mais na cidade, nos domingos. Então eu comecei a ajudar como coroinha na cidade. Só que meu pai tinha que tirar leite, então não tinha como eu ir cedo pra cidade. E aí como ele começou fazendo? Eu ia, buscava as vacas pro meu pai no pasto, prendia no curral pra ele tirando leite e descia de cavalo pra cidade. Aí deixava o cavalo na casa da minha avó e servia na missa das 7, das 9h30. Às vezes eu ia à tarde também pra roça com ele, pegava o cavalo e voltava de novo pra casa. De tanto que eu sempre gostei, entendeu? Sério, mas você assistia 2 missas por 3, dia, assim? às vezes, 3? É. Caraca, outro dia eu celebrei 6 missas no domingo. Não, mas celebrar é difícil. Não, é muito mais difícil do que assistir, ué. Ficar assistindo eu faço assim. Não, mas é pra quem. É porque, querendo ou não, é o seu trabalho, né? Dela aqui. Mas tá ele tá destravado, né? Eu encosto, ela tá indo. Onde que é? Corta essa parte, editor. Pedrão não corta nada. Arruma lá, Robertinho. De lá, de cá. Fica arrumando esse... Problemas técnicos. Problemas não, técnicos. Tá bom. Enquanto isso, galera, eu vou falar pra vocês o nosso parceiro, a Guruja. Se você não conhece a Guruja, QR Code na tela, link na descrição. Acesse agora a Guruja e conheça essa plataforma maravilhosa que tem o interesse de montar uma elite institucional no nosso país. Como? Colocando pessoas boas para dentro do Estado para ocupar áreas de controladoria, Receita Federal, Receita Estadual, cargos importantíssimos que você vai lidar com o recebimento de dinheiro, como o dinheiro público é gasto, né? Então, se você tem um interesse de ir para uma dessas áreas, ganhar bem, conheça uma plataforma Guruja com os melhores professores do Brasil. Você tem 7 dias para experimentar essa plataforma, QR Code na tela, você vai se dar muito bem aí com a Guruja. Ô padre, mas eu tenho um amigo meu, o Miorim, inclusive um beijo pro Miorim, né? A gente ainda é amigo, ele só falou que não vem aqui no Três Irmãos, mas a gente ainda é amigo. É só mais um. Para com isso, Albertinho. Para de jogar contra, cara. Para de jogar contra, velho. Você veste a camisa do time, cara. Fala que essa galera tá errada e que nós tá certo. Você fica falando que eu tô errado, pô. Eu não falei. Eu falei isso, é só mais um. Pateta, eu não falei você já fala, é só mais um e já critica, porque tá errado. Você faz uma carinha que parece que a culpa é minha, velho. A culpa não é minha. Eu não ponho culpa em ninguém. Mas que menos julga aqui sou eu. O Miorim, padre, você tá julgando. O seu olhar é de julgador. Eu não julgo isso é pra não ser julgado. O Miorim, ele já foi na missa 3 vezes, assim, sabe? No dia. Eu falei, cara, você é muito católico. Você é muito católico. Não, mas ele é, mano. É 3 invejável. vezes, assim, é uma inveja do bem, né? Agora, celebrar a missa, eu acho que é difícil. 6 vezes é difícil, mas é o seu trabalho, né? Desde pequeno, você já lia catequese da igreja também? Por coincidência, minha mãe era catequista. Então, eu já comecei a fazer catequese desde os 4 anos de idade, né? Porque a minha mãe ia dar catequese e me levava, né? Então, eu já ia aprendendo, assim, desde cedo. Claro que eu aprendi o básico, né? Não era nada sobre o catecismo, assim, não era nada muito aprofundado nesse sentido, né? Os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais, o que responde na hora da missa em tal